Como a Fiat Strada virou o carro mais vendido do Brasil. Durante décadas, o brasileiro acreditou que o carro mais vendido do país sempre seria um hatch popular. Mas então algo impensável aconteceu. Uma picape criada para carregar ferramentas, materiais de construção e mercadorias derrotou praticamente todos os carros de passeio do mercado brasileiro. E para entender como isso aconteceu, precisamos conhecer uma história que envolve estratégia, trabalho, empreendedorismo e uma compreensão profunda da realidade do Brasil. Quando pensamos nos carros que marcaram gerações, alguns nomes vêm imediatamente à mente: Gol, Uno, Palio, Corsa e Onix, modelos que dominaram as ruas brasileiras durante anos. Por isso, quando a Fiat Strada começou a aparecer no topo dos rankings de vendas, muita gente acreditou que aquilo seria temporário, uma fase passageira, uma anomalia do mercado. Mas não foi, ano após ano. A Strada continuou vendendo mais, crescendo, dominando, até se tornar o veículo mais vendido do Brasil. E isso nos leva a uma pergunta extremamente interessante. Como uma picape compacta conseguiu fazer algo que muitos carros populares, sedãs e SUVs nunca conseguiram? A resposta está muito além do próprio carro, na verdade. Ela está escondida dentro da história econômica e social do Brasil. Para entender o sucesso da Strada, precisamos voltar algumas décadas, mais especificamente para os anos 1970. Naquele período, a Fiat ainda era uma novidade para muitos brasileiros. A montadora italiana decidiu apostar em algo que parecia arriscado: construir uma operação gigantesca no Brasil. Enquanto algumas empresas enxergavam o país apenas como um mercado secundário, a Fiat acreditava que o Brasil poderia se tornar um dos seus mercados mais importantes. Foi uma aposta ousada e ela se mostrou correta. Com o passar dos anos, a marca conquistou milhões de consumidores através de veículos como o Fiat 147, Uno e Palio. Mas o que realmente diferenciava a Fiat dos concorrentes era sua capacidade de observar comportamentos. A empresa não estava apenas vendendo carros, ela estava estudando como os brasileiros utilizavam seus veículos. E essa observação revelou algo extremamente importante. Em muitos países desenvolvidos, os veículos são usados principalmente para deslocamento, levar as pessoas de um lugar para outro. Mas o Brasil sempre teve uma característica diferente. Para milhões de brasileiros, o carro representa muito mais do que transporte. Ele representa sustento, representa trabalho, representa renda, representa sobrevivência. Pense em quantos profissionais dependem diretamente de seus veículos: eletricistas, pedreiros, encanadores, técnicos, representantes comerciais, pequenos comerciantes, donos de pequenos negócios. Para essas pessoas, o carro não é um luxo, é uma ferramenta, e ferramentas precisam ser úteis, precisam gerar resultados. Foi justamente nesse ponto que a Fiat encontrou uma oportunidade que poucas empresas estavam enxergando. O nascimento da Strada. Em 1998, a Fiat lançou oficialmente a Strada. A proposta parecia simples: criar uma picape compacta baseada na plataforma do Palio. Mas, por trás dessa simplicidade, existia uma estratégia extremamente inteligente. A Fiat percebeu que havia milhares de consumidores presos entre dois mundos. De um lado estavam os carros populares, baratos, econômicos, mas limitados para o trabalho.
Do outro estavam as picapes maiores e capazes de transportar cargas, porém, caras para comprar e manter. A estrada surgiu exatamente no meio desse espaço. Ela oferecia algo que o mercado precisava desesperadamente: versatilidade. O proprietário podia usar o veículo para trabalhar durante a semana e utilizá-lo com a família nos finais de semana. Era quase como comprar 2 veículos em um, e isso se tornou uma vantagem gigantesca, a primeira grande sacada da Fiat. Muitas montadoras cometem um erro. Elas tentam convencer o consumidor de que ele precisa de um produto. A Fiat fez algo diferente. Ela criou um produto que já atendia uma necessidade existente. Isso muda tudo, porque quando um produto resolve um problema real, ele praticamente se vende sozinho. A estrada ajudava pessoas a ganhar dinheiro. E poucos argumentos de venda são mais fortes do que esse. Imagine um pequeno empreendedor. Ele investe em uma estrada, pouco tempo depois consegue transportar mais mercadorias, atender mais clientes, executar mais serviços, ganhar mais dinheiro. O veículo deixa de ser uma despesa e passa a ser um investimento. Essa percepção foi fundamental para o sucesso do modelo. A guerra contra a Volkswagen Saveiro. É impossível contar a história da estrada sem falar da Saveiro. Durante muitos anos, a Volkswagen Saveiro foi sua principal concorrente. A disputa entre os dois modelos se tornou uma das rivalidades mais importantes do mercado automotivo brasileiro. Mas enquanto a Volkswagen frequentemente focava em aspectos tradicionais do produto, a Fiat parecia entender cada vez melhor quem era seu cliente. A empresa começou a investir em versões específicas, cabines maiores, mais conforto, mais praticidade, mais espaço, mais possibilidades. Pouco a pouco, a estrada deixou de ser apenas uma ferramenta de trabalho. Ela começou a se transformar em um veículo para múltiplos usos. Esse movimento ampliou drasticamente sua base de consumidores. O carro que cresceu junto com o Brasil. Nos anos 2000, o Brasil passou por profundas transformações econômicas. Milhões de pessoas abriram pequenos negócios, outras passaram a trabalhar por conta própria. Muitos brasileiros descobriram o empreendedorismo como forma de aumentar renda. E sempre que uma nova oficina surgia, sempre que um novo comércio abria as portas, sempre que um profissional autônomo precisava de mobilidade, a estrada aparecia como uma opção extremamente racional. Enquanto outras montadoras vendiam sonhos, a Fiat vendia produtividade. E produtividade gera resultados. A evolução que mudou tudo. Ao longo dos anos, a Fiat fez algo brilhante. Ela não tentou transformar a estrada em algo que ela não era. A essência permaneceu intacta. Robustez, confiabilidade, baixo custo de manutenção, boa capacidade de carga, mas ao mesmo tempo, a marca adicionou elementos que aumentavam sua atratividade. Ar-condicionado, direção hidráulica, central multimídia, cabine dupla, design mais moderno, mais segurança, mais conforto. O resultado foi impressionante. O veículo começou a atrair um público completamente novo. Pessoas que não precisavam necessariamente de uma picape, mas gostavam da proposta, gostavam da posição de dirigir, gostavam da robustez, gostavam da sensação de ter um veículo preparado para qualquer situação. A revolução de 2020. Se existe um momento que pode ser considerado um divisor de águas na história da estrada, esse momento aconteceu em 2020. A Fiat apresentou uma nova geração completamente reformulada. Visual moderno, interior mais sofisticado, novas tecnologias, mais conforto, mais segurança, mas sem perder aquilo que tornou a estrada famosa. Foi uma atualização extremamente bem executada. Muitas empresas fracassam
Ao modernizar produtos icônicos, a Fiat conseguiu evoluir sem destruir sua identidade, e isso fez toda a diferença. O impacto da pandemia. Pouco tempo depois, o mundo enfrentou uma crise sem precedentes. A pandemia transformou comportamentos, transformou mercados, transformou profissões. Milhões de pessoas precisaram buscar novas fontes de renda. Serviços de entrega cresceram, pequenos negócios se multiplicaram. O trabalho autônomo ganhou ainda mais importância. E mais uma vez, a estrada estava perfeitamente posicionada. Ela era exatamente o tipo de veículo que aquele novo cenário exigia. Versátil, confiável, capaz de trabalhar duro, capaz de gerar renda. Enquanto alguns modelos perderam relevância, a estrada se tornou ainda mais importante. Por que os brasileiros se identificaram tanto com ela? Existe um fator emocional que muitas análises ignoram. A estrada representa algo muito presente na cultura brasileira. A ideia de luta, de esforço, de construção, de progresso. Ela não é um carro que normalmente chama a atenção por luxo. Ela chama a atenção por propósito. Quando alguém compra uma Ferrari, a mensagem costuma estar relacionada ao sucesso. Quando alguém compra uma estrada, muitas vezes a mensagem está relacionada à construção desse sucesso, e existe algo extremamente respeitável nisso. A picape acabou se tornando um símbolo silencioso do empreendedor brasileiro. Muitos acreditam que o carro mais vendido sempre será o mais bonito, ou o mais tecnológico, ou o mais confortável, mas a história da estrada prova que isso nem sempre é verdade. Os produtos mais bem-sucedidos costumam ser aqueles que entendem profundamente seus consumidores. A Fiat não venceu porque construiu a picape perfeita, ela venceu porque construiu a picape certa para a realidade brasileira. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Bem, essa foi a história da Fiat Strada. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos documentários. Seu apoio faz toda a diferença e ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.